Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. Estamos na nossa sala nesta manhã de domingo. Nós estamos começando uma semana. Quero desejá-lo a você uma abençoada e feliz semana. Que a bendita graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, estejam comigo e com todos nós. Hoje a nossa lição, a igreja, um exército unificado. Nós vamos continuar aqui, queridos, na nossa lição, no capítulo 6, a partir do verso 10 do livro de Efésios, onde nós, nesta semana, certamente vamos ter uma lição muito abençoada. Convido você, neste momento, a orar comigo, pedindo a bênção de Deus por cada um de nós que vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso querido e amado Deus, Pai Celestial, damos graças ao Senhor por este momento tão importante que é o momento do estudo da nossa lição. Nós estamos todos os dias nesta sala e pedimos ao Senhor, querido Pai, que a esperança da Tua palavra possa encher o nosso coração de regozijo, de alegria, de muita paz e felicidade em Cristo Jesus. Abençoe a todos meus irmãos, abençoe a vida espiritual de cada um, abençoe o lar, querido Deus, a família de cada um dos teus filhos. Rogo a ti, querido Deus, que o Senhor façam grandes coisas e milagres na vida de cada um dos teus filhos. Querido Pai, embora nós não merecemos nenhuma destas bênçãos, mas é nos méritos únicos que há em Cristo Jesus, nosso Redentor, que nós o pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, a igreja é um exército unificado. Então aqui nós podemos ver que o apóstolo São Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, aqui ele vem mostrando, querido, a importância da união, da nossa unidade como membros do corpo de Cristo, formando aí a igreja, estarmos juntos e unidos para vencer as tentações, para vencer os dardos inflamados do inimigo de Satanás. Tá? Paulo usa, queridos, aqui esse pluralismo, tá? Dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades do ar, né? As forças do mal. Então, Paulo aqui ele vem falando, queridos, que essas tentações elas não estão centralizadas apenas em uma pessoa. Quer dizer, não é eu o único que sou tentado, que passo por provações, que passo por dificuldades, sabe, que muitas vezes tem problemas em diversas, né, situações, mas são todos nós. Se você é um cristão, se você tenha confessado Cristo Jesus como seu Salvador e tenha aceitado como seu Salvador, logo você faz parte desse grupo que está sendo afligido ou que está sendo aí bombardeado com essa luta, com esta guerra, tá? Esta guerra espiritual, essa guerra que é uma guerra, queridos, que atinge a todos nós, não apenas uma única pessoa, tá? Por isso aqui a igreja um exército unificado. Então, como somos todos nós que somos atingidos, queridos, por as aflições vindas por esta guerra espiritual, tá? Então, nós precisamos estarmos juntos e unidos. Assim como um exército, para poder vencer uma guerra, um conflito, precisa estar trabalhando juntos e unidos, da mesma forma somos nós, como cristãos, como soldados do exército de Cristo Jesus. Nós precisamos estarmos juntos, unidos. Aqui tem alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês. Queridos, por isso aqui a importância de estarmos juntos, vivendo juntos, em comunidade, congregando juntos. Tá?
Paulo também, falando sobre, lá ali no livro de Hebreus, né? Ali é uma carta enviada, não é, de Paulo aos Hebreus, a inscrição de Paulo, exatamente, para os Hebreus. Queridos, Paulo diz assim, olha, não deixeis de congregar como é o costume de alguns, tá? Vede que o tempo está próximo. Essa expressão, o tempo está próximo, ele está falando da segunda vinda de Jesus. Queridos, por que tantas vezes a palavra de Deus diz que é importante nós, como igreja, como membros, estarmos juntos, unidos? É óbvio que eu quero aqui fazer umas comparações, algumas analogias para ficar mais fácil para nós podermos compreender, tá? E uma delas, queridos, aqui como a expressão, né, plural, ou seja, todos, mais do que um, precisamos estar unificados, como Paulo diz, tá? Teremos muito mais força juntos, muito mais poder juntos, muito mais ânimo juntos para enfrentar os problemas da vida, para enfrentar as tentações, do que apenas se nós estivermos sozinhos. Ok? Por exemplo, queridos, se você pegar várias madeiras, vários gravetos, como você quer imaginar, e unir todos eles, e ali você colocar fogo formando uma fogueira, ele só queima se eles estiverem juntos. E quando estão ali todos juntos, aquecidos, queimando, se você tirar, né, uma daquelas madeiras, separando das demais, mesmo que ela esteja acesa, queimando, ela vai apagar. Ela sozinha, ela não consegue continuar queimando. Por que ela apaga? Porque ela separou das demais. Porque ela está sozinha. E sozinha ela não consegue, tá? Ela não consegue se queimar. Queridos, enquanto nós estivermos juntos, unidos, adorando a Deus, você pode ter certeza que vamos continuar aceso, com a nossa fé fortalecida. Mas a partir do momento que nós nos separarmos, a tendência é apagar, assim como o tição tirado do fogo. A tendência é apagar. Por isso, aqui a grande preocupação de Paulo em aqui formatizar, queridos, a igreja como um grupo de soldados prontos para enfrentar a guerra. Essa guerra espiritual, essa guerra, queridos, que aflige muitas vezes a nossa vida, o nosso coração. Tá? Queridos, o homem, quando foi levado ao pecado, quando ele se decidiu a separar de Deus e aceitou os conselhos do inimigo, tá? Verdadeiramente, queridos, naquele momento, tá? Aquela natureza espiritual que existia em Adão e Eva, essa natureza foi substituída, eles perderam essa natureza e agora eles adquiriram uma natureza pecaminosa, uma tendência pecaminosa, um coração
voltado para o desejo do pecado. Por que isso? Porque ele separou de Deus. Tá? Então o inimigo de Deus, Satanás, ele percebendo que o homem agora está fragilizado, separado de Deus, já não tem mais a natureza espiritual, mas ele tem uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa para o mal. O patriarca Davi diz que enganoso é o coração do homem. Tá? E isso é uma pura verdade. O nosso coração é traiçoeiro, mentiroso, enganoso. E então Satanás ele sabe disso. Tá? Ele sabe muito bem que nós estamos fragilizados por causa do pecado. E então, queridos, ele lança os seus dardos inflamados. Quais são os seus dardos inflamados? São as tentações. Tá? Satanás ele não precisa de muito esforço para levar o ser humano ao pecado. Mas ele criou um sistema pecaminoso e sabendo ele que o ser humano já tem essa tendência má para o pecado, então, queridos, ele criou um meio, uma forma, um sistema para que o próprio homem, o próprio ser humano, com a sua tendência pecaminosa, ele busque o pecado. Ele procura o pecado e até paga muito caro pelo pecado. Entendeu? Então, ele criou esse sistema de tentações para que o próprio homem, com a sua tendência, procure o pecado. E ainda pague caro para viver no pecado. E ainda está pagando para a sua sentença final, que é a morte. Entendeu? Pois é, por isso, queridos, é que Paulo está dizendo que solitário, sozinho ou sozinha, é muito mais fácil de sermos levados pelo inimigo, levados por Satanás. Tá? Por isso a importância de nos unificarmos como soldados de Cristo, trabalhando com um só propósito, que é exatamente pelo poder de Cristo, vencer juntos as tentações. Ok? Muito bem. Aqui a passagem clímax de uma carta que trata da igreja. Seria estranho se Paulo ele concluísse a sua carta com uma descrição de um guerreiro cristão solitário que luta contra os inimigos das trevas. Mas aqui, queridos, Paulo ele chega aqui ao final do seu livro, da sua carta, mostrando para nós a forma como ele destacou, tá, a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos. Tá? Então aqui a importância usada por Paulo é de que essa unidade, essa união de irmandades, tá? Estando unidos em oração, queridos, o ponto focal principal de sermos vitoriosos. Um soldado sozinho, como diz o ditado popular, uma andorinha sozinha não faz verão. Um soldado sozinho não vence uma guerra. Por isso nós precisamos estarmos juntos em um só Espírito em Cristo Jesus, unidos com um só propósito. Somente desta forma que nós seremos vitoriosos. Então, queridos, que realmente esta lição venha chamar a nossa atenção, tá? Para tomarmos uma decisão no nosso coração de podermos nos aproximarmos uns dos outros.
e se aproximar uns dos outros com o objetivo de estarmos unidos em Cristo Jesus. Tá? Congregarmos juntos, louvar a Deus juntos, orar a Deus juntos. É importante a nossa parte também na nossa casa, sozinhos, mas, queridos, a importância de estarmos juntos na igreja, unidos, cantando, louvando a Deus, orando, ouvindo a palavra de Deus, isso é um poder extraordinário para o nosso crescimento espiritual, para que a nossa fé seja aumentada e para que nós possamos também, queridos, juntos, unidos, né? Se um irmão está passando por uma dificuldade, por um problema, seja ele familiar, seja ele econômico, seja ele, quem sabe, problema de saúde ou algum outro tipo de problema, então juntos ali, queridos, possamos ajudá-los a vencer a situação. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Jesus, quando ele aqui esteve, ele separou 12 homens para, juntamente com eles, ele exercer a sua missão. E ali os discípulos estavam com Jesus e por 3 anos e meio eles permaneceram com Jesus ali na sua missão. E até Jesus enviou também para que eles continuassem trabalhando. Então, a importância, queridos, de estarmos juntos, aprendendo e trabalhando junto nesta grande missão, na obra de Cristo Jesus. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na sua vida, esteja te dando entendimento, sabedoria, para que você possa tomar uma sábia decisão de se colocar nas mãos, nos braços de Cristo Jesus. E, queridos, juntos como irmãos, unidos em Cristo Jesus, perseverarmos nos seus caminhos. Que Deus esteja com você, te abençoando ricamente. Tenha um ótimo dia, muito abençoado. Fica na paz de Cristo Jesus e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa próxima lição. Até logo.